pessoal, boa noite. Se vocês quiserem fazer pergunta, vocês façam tranquilamente, tá bom? Eu resolvi falar com vocês e intitular essa live pela questão das narrativas na educação infantil e não na infância, pelo simples fato que eu vou falar deste lugar, do lugar escola, escola de educação infantil. Muitos de vocês me conhecem, sou coordenadora pedagógica no meu cargo na rede municipal e sou pesquisadora de narrativas, né? Desde o mestrado e agora também no meu projeto de doutorado estudo as narrativas. E eu queria um pouco conversar com vocês sobre isso. E por que falar de narrativas, né? Primeiro, porque para a gente pensar que desde que a gente nasce já narrando, né? Com o choro, com os movimentos, com o balbuciar, com os suspiros, com o engasgo, com aquele sorriso do bebê, né? Eu narro quando eu começo a engatinhar, quando eu corro, até eu chegar nas palavras, né? Até o ser humano falar. É do ser humano narrar, né? A gente narra as nossas histórias. E por que então falar desse lugar que é a escola de educação infantil? Primeiro que, assim, para a gente pensar, né? A escola é o lugar que as crianças convivem dia a dia, experimentam, constroem laços, constroem brincadeiras uns com os outros, e elas são desafiadas cognitivamente todo o tempo na escola. Né? Esse processo de pensar a narrativa como uma possibilidade de ver a realidade, de olhar para as crianças, de pensar nesse tempo que é histórico e nesse espaço, né? Possibilita ao professor um outro jeito de trabalhar. Mas o professor, ele precisa ter essa sensibilidade cognitiva e didática para estudar sobre o desenvolvimento humano e principalmente observar e registrar essas narrativas da infância. As narrativas, elas trazem possibilidades para a gente, né? Possibilidade da gente construir algo muito sintonizado e muito coerente, vinculado à realidade. Né? E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo, né, dessa coerência entre adulto-criança e criança-criança, para que a gente abra um espaço criativo, né, e para que a gente pense nessas infâncias. Então, a escola da infância, a escola da educação infantil, ela é uma joia, sabe? Uma joia rara, porque é nesse lugar que repousa o futuro da humanidade. E se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender que não cabe aquelas falas que a gente ouve, né, na sala dos professores, eu vou para a educação infantil porque eu quero descansar, ou eu vou para a educação infantil porque é mais calmo, né? Definitivamente a educação infantil e a escola, e esse lugar de cuidar da infância, não é para descansar, né? Ao contrário, muito ao contrário. E quando eu falo de narrativa, eu estou falando da narrativa como uma possibilidade de transformar esse lugar, essas práticas pedagógicas. Né? E para isso a gente precisa olhar que cada criança é uma criança e cada criança tem uma singularidade e vive num determinado tempo e num determinado contexto. E não dá para a gente querer homogeneizar.
colocar todos eles dentro de um padrão, né? E aí eu trago para vocês essa imagem, né, de um tempo histórico, de um tempo em que as crianças estavam na rua, né, brincando de carrinho de rolemã. E aí, como que a gente faz para pensar essas infâncias, né? De que infância que eu estou falando, de que tempo que eu estou falando, né? Do que a gente está falando dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Diferente de tudo que acontece em muitas escolas, eu estou trazendo as narrativas para que a gente pense em outros formatos desse fazer na educação infantil. Pensar que a gente tem que trabalhar com flexibilidade, pensar que não existe uma infância só, né? Pensar que as intervenções que a gente faz nesse espaço, elas precisam e não podem ser fragmentadas, não podem ser repetidas, né? Elas têm que criar contextos diversos para que as crianças e também, e aí eu estou dizendo de crianças pequenas, né? Dos bebês, das crianças pequenas, que convivem nesse espaço. Tá? E quando a gente observa as narrativas dessas crianças e como elas se dão, o professor ele consegue estar mais qualificado, na verdade, porque ele vai conhecendo esse mundo, esse universo das infâncias, e ele vai se responsabilizando por esse universo. Né? E o que significa tudo isso, né? O que significa escutar as crianças, o que significa pesquisar com as crianças, e não pesquisar sobre as crianças, né? É pensar exatamente isso, né? O que as crianças querem nos dizer? O que elas pensam quando elas estão lá brincando, né? Eu quero compartilhar com vocês algumas pesquisas que eu fui realizando ao longo aí da minha trajetória nas escolas da infância, né? Que trazem para a gente esse respeito à narrativa, né? Respeito à expressão das crianças, e mais do que isso, né? Faz a gente repensar que em pleno século XXI a gente ainda está tentando assegurar os direitos da infância. Né? Nós tivemos a primeira declaração de direitos universais para a infância em 1959. O ECA já está completando aí quase 30 anos de existência, e aí a gente ainda se depara com algumas imagens, né, tristes, de crianças em faróis, de criança buscando alimento nos lixões, de criança dormindo na rua, de criança trabalhando, né? E essas crianças, elas não são tão diferentes assim das nossas crianças, e muitas delas, apesar de estar no farol, de estar na rua, estão também na escola. E como que a gente faz, então, né, para ouvir, para dar direito e dar voz a essas crianças, né? Eu não estou falando das ideias da Bernadette, né? Estou falando a partir de uma inspiração literária, né? De uma escrita acadêmica, de um pesquisador que estuda a sociologia da infância. Na verdade, dois pesquisadores, né? Corsário e Sarmento, que trazem para a gente esse olhar de evidência sobre as crianças, né? Em relação ao pertencimento que elas têm, em relação ao contexto atual. E o que eu pretendo com esse diálogo, né? Primeira coisa que eu pretendo colocar para vocês que eu vou falar sobre as crianças, né? Que eu não vou falar sobre as crianças, eu vou falar sobre as narrativas que as crianças me trouxeram no espaço que eu habitei e
E essa pesquisa ela foi feita com as crianças, né? Então, primeiro eu leio sobre esse universo da infância, para eu poder apontar, né? Para eu poder dizer sobre esses indícios, né? As narrativas, elas sempre possibilitam a compreensão das experiências vividas, das histórias que as crianças trazem contadas e que podem e devem nos fazer repensar as nossas práticas pedagógicas, né? Como eu atuo na formação de professores, eu sempre fico pensando de como que essas narrativas das crianças, essa convivência nos espaços, pode me possibilitar o que eu chamo de lampejos formativos, ou pode me possibilitar possibilidades formativas dentro da escola que façam os professores pensarem e repensarem a sua prática pedagógica, né? Existem muitas maneiras da gente pesquisar as narrativas das crianças. A gente pode pesquisar com vídeo, a gente pode pesquisar com a gravação da voz deles, né? A gente pode pesquisar através das imagens, o que aquela imagem traz de narrativa, fotografia, como eu trouxe aqui as duas imagens. Mas um dos instrumentos mais importantes, no caso das narrativas, seria a roda de conversa, né? Tem uma autora chamada Walsher, que ela coloca para gente, né, que a roda de conversa ela é uma partilha de experiências, ela possibilita ouvir e ser ouvido, né? E neste caso, no que eu vou compartilhar com vocês, a roda de conversa foi um dos instrumentos metodológicos e tem sido ainda um dos instrumentos metodológicos dessa pesquisa que eu estou tá em andamento, né? Ela não está concluída e ela possibilita com que a gente ouça as crianças. Só que quando eu faço uma pesquisa sobre narrativa, a roda de conversa ela não pode ser livre. O que eu falo livre? Eu trago uma temática e as crianças vão falando aleatoriamente. Não. Quando eu me proponho a usar a roda de conversa como instrumento metodológico de pesquisa, eu preciso cumprir com esses 3 itens que estão aí, que vocês estão visualizando. Ou seja, eu faço uma abertura, que é uma antecipação com o grupo sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, qual é o tema que a gente vai abordar, né? E antes de eu ir para essa roda de conversa com o grupo, no qual eu estou pesquisando as narrativas, eu preciso estabelecer um roteiro, porque as crianças, quando elas estão em roda de conversa e a gente propõe um tema, né? A gente fala, vamos falar sobre a praia. Aí a primeira criança fala, eu gosto da praia, eu gosto da estrela do mar. Aí o outro fala, eu também gosto da praia. Eu já fui lá e o outro, eu já fui lá na minha avó, na praia, e peguei a estrela do mar. E o assunto vai repetindo, se eu não tiver um roteiro, né? Porque as crianças fazem isso como se fosse uma cadência mesmo, não é porque eles querem ficar repetindo. E muitas vezes, para que isso dê certo, eu preciso criar um personagem, talvez ter uma boneca, ou ter um fantoche, no qual as perguntas é esse boneco que vai fazer, e não a professora ou a pesquisadora, né? E depois de eu colher todas as narrativas, sim, tem que ter um fechamento, ou seja, o que eu vou fazer com essas informações, né? E as crianças também, diferente do que a gente pensa, elas também têm modos de narrar, né? As narrativas, elas não são todas iguais. Então, a gente, quando a gente vai para a pesquisa, a gente coloca que a narrativa, ela tem uma função social, né? Ela traz a história. E uma das primeiras formas, modos de narrar das crianças, principalmente quando elas ainda são pequenas,
são as narrativas mínimas, ou seja, frases curtas, muito densas de sentido, mas que rompem totalmente com aquela percepção clássica que a gente tem da narrativa, né? De início, meio, fim, em um conflito, né? E as narrativas mínimas, o que acontece com elas? Um exemplo é quando a criança fala assim para a gente, né? Ontem eu nasci pequeno, agora eu estou grande. Ou seja, ela pensou em muitas coisas, né? Mas é uma frase tão curtinha e densa de muito sentido. Né? E aí eu queria compartilhar com... peraí. E eu queria compartilhar com vocês um material de pesquisa que eu tenho, né? Que traz um pouco essa questão da narrativa curta. E aqui é uma criança pequena em sua casa, né? Porque as narrativas, as crianças elas vão compondo essas narrativas, né? A partir das rodas de conversa em torno de uma temática. Mas quando elas vão compondo essa narrativa, o que acontece? Elas vão pensando sobre aquele determinado assunto que você propôs, e aí sim as narrativas vão sendo tecidas. Esse vídeo, essa criança, é uma criança que eu estou acompanhando desde que ela tinha 1 aninho, né? Nesse vídeo ela está com 2 anos e 1 mês, mais ou menos, né? E ela constrói um diálogo muito interessante, mostrando para a gente o quanto de coisa a gente tem que pensar quando a gente está lidando com as crianças, né? Vou esperar a Flávia recolocar para a gente poder ouvir e para eu poder compartilhar com vocês a importância que é quando a gente trabalha com as narrativas, né? E como que as crianças pequenas, né? 2 anos e 1 mês é um bebê ainda, né? Como que ela constrói esse universo, né? Esse mundo das suas histórias e da sua realidade, das suas narrativas, e como que as linguagens que essa criança usa, não só a linguagem verbal, mas até as suas expressões, né? O que ela conta para gente e como é incrível se a gente conseguisse na escola de uma forma que eu sei que parece, Bernadette, você está falando de uma coisa que é meio impossível, porque na escola a gente cuida, a gente troca a fralda, mas todo o tempo a gente está conversando com as crianças, a gente está ouvindo as crianças, né? E quando eu falo de mudar essa perspectiva, é sair do foco da narrativa do professor, né? Daquele que traz uma proposição pronta, e partir para o foco da criança que pode nos trazer muitas informações sobre o seu desenvolvimento, sobre como elas estão pensando e como elas atuam, né? E como que a gente atua perante essa narrativa. O problema é que nós, professores, muitas vezes, a gente não consegue entender que é preciso flexibilizar esse nosso jeito de lidar com as didáticas, de pensar como que eu construo as proposições, os contextos investigativos com as crianças, a partir do interesse das crianças, e não só com aquelas ideias que a gente tem prontas, os nossos saberes docentes, na verdade, né? E de uma forma que não seja desrespeitoso, né? Que a gente não tenha, que a gente não cometa erros, porque a gente está lidando com o cuidar da humanidade, né? As infâncias, elas coexistem no espaço, no tempo,
e nas relações constituídas entre os seres, né? E quando eu olho as crianças dentro de uma turma, com 20, com 18, com 35, eu não tenho uma única infância. Então, para a gente conseguir olhar, escutar essas narrativas verdadeiramente, escutar todas as linguagens que as crianças trazem, todos os sentidos que elas têm, a primeira coisa que eu preciso é me distanciar desse lugar em que eu tenho que trazer algo pronto e desse lugar onde a gente pensava na criança não como um sujeito, mas como alguém que eu pudesse modelar, ou que fosse crescer, ou que a gente fosse, na verdade, construir, né? Que a gente tinha uma ideia de que a gente preparava, né, as crianças. E quando eu penso a partir das narrativas, e quando eu ouço essas crianças, eu não estou preparando nada. Elas já são sujeitos, elas já têm histórias. E como eu iniciei, né, o dia aqui falando, né, a gente narra desde a hora que a gente nasce, porque a gente chora, a gente sorri, a gente aprende, tem o choro da fome, tem o choro da dor, e a mãe vai entendendo, né, quais são esses movimentos e que narrativa é essa que as crianças estão trazendo. Ah, que bom, vamos lá. Vamos ver, então, o primeiro vídeo para vocês poderem compreender um pouquinho do que eu estou falando. Obrigada, Flávia. Desculpe, estou tendo dificuldades para entender. Que veio? Soldado! Devo tocar músicas de Machado? Música de Machado. Gostaria de escutar Machado? Sim, eu gostaria. Vem, marcha soldado, filho. Marcha soldado. Não encontrei a música Marcha Soldado. Não gostou, Aleca? Não gostou? Fala comigo, Aleca. Fala. Fala comigo. Fala. Fala que tá bom. Não sei. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não. Bom, vocês viram, né? Ele deu para ouvir, gente? Alguém pode me dar esse retorno? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Bernadette, o pessoal que sinalizou que deu para ouvir sim. Sim, E a gente tem um comentário aqui no chat que a gente, infelizmente, não vai poder liberar microfone, né? Da Juliane de Brito, que ela fala que é possível conhecer e observar a criança através do brincar. Na escola em que ela trabalha, eles aprendem todos os dias com outras crianças e conosco. Imitam vários sons que escutam. Então, é assim, né? Esse vídeo eu tenho muito apreço por ele, porque essa mãe, né, ela é conhecida, tudo. Essa criança já está na escola, está na creche, né? Já estava nesse momento da vida. Tanto que vocês viram, né? Ele quer ouvir a música Marcha Soldado, mas ele acha que a Alexia é a mulher da televisão. E não sei se vocês perceberam na imagem, né? Ele tem essa crença. E tem um momento que ele fala para a Alexia, e quando a Alexia fala que não achou, ele fala, como assim não achou, né? Por favor, né? E ele fica inconformado. Então, como que a narrativa ela vai sendo tecida, né? A inconformidade dessa criança faz a gente repensar uma série de coisas, né? Como será que a gente está pensando nessas crianças lá no espaço da creche, das EMEIs, né?
como que a gente está usando a tecnologia, né? Como que a gente usa as tecnologias a nosso favor, a favor desta infância, né? Desse repertório, né? Como que a gente está contribuindo para que as crianças ampliem os seus conflitos cognitivos e pensem sobre as coisas e tomem atitudes sobre as coisas e ampliem a sua linguagem. E aí um segundo vídeo que vai falar para a gente das narrativas polifônicas, que são nada mais do que narrativas coletivas. É uma criança que está dentro do espaço da sala de aula, como vocês estão vendo, né? E aí tinha uma temática, e essa temática, conforme as crianças foram falando, eles foram construindo essa narrativa com os seus pensamentos, acrescentando, né, em torno da conversa do outro. Então, vamos ouvir aí a primeira narrativa. A professora pergunta, o que é ser velho? O que é ser velho? E aí ela responde. Porque o nosso corpo vai sugando, quando a gente fica novo, vai sugando, aí a gente fica velho. Então, quer dizer, né, ficar velho, o nosso corpo o sangue vai sendo usado, sugado, e a gente vai ficando velho, né? E essa narrativa, então, o primeiro tipo de narrativa é a mínima, né, com frases densas e muito cheias de sentido, que são mais individuais, né, que a criança vai construindo. Quando ela vai crescendo, aos 4 e 5 anos, ela já vai conseguindo tecer, né, uma narrativa mais coletiva, ou seja, ela vai compondo essa narrativa. Só que, assim, não dá para a gente afirmar essa idade mesmo, né? Porque as crianças têm uma variação e a gente agora, depois da pandemia, a gente teve muito a questão do uso da tela e as crianças até têm um repertório até grande e falam corretamente, mas elas não têm essa tessitura. Então, a convivência é que faz essa narrativa ser coletiva. E aí, a terceiro tipo de narrativa, que está no próximo slide, é a narrativa dos devaneios, da fantasia, né? Que é também um outro tipo de narrativa, que é quando a criança ela consegue, a partir da experiência vivida, e ela vai dando sentidos, outros sentidos, àquele assunto que está sendo tratado. Então, vamos ouvir aí o que essa criança fala sobre estar velho, ficar velho. Tudo fica velho. Tudo fica velho? A mãe, o papai, o cachorro. Mas o que acontece para ficar velho? Acontece que ele fica sugando todo o sangue. Então, o que acontece, né, quando a gente fica velho? Suga todo o sangue, né? Então, assim, na verdade é uma fantasia, né? Então, tudo fica velho e o sangue vai sendo sugado, porque a outra amiguinha falou, então eles vão construindo uma narrativa sobre aquele determinado assunto, né? E trazendo para a gente o seu modo de pensar, né? Misturado aí com uma lógica que não é mais a lógica proposta pelo adulto, mas sim uma lógica da narrativa da própria criança, né? E como eu já ressaltei, a gente narra todo o tempo, né? A gente narra as nossas histórias do dia a dia, do cotidiano, né? Das nossas experiências. Então, a narrativa, ela vem pela vida, né? Ela nos constitui. E a gente tem na escola uma carência enorme no sentido do registro e da análise dessas narrativas, né? E essa carência é o que eu estou propondo aqui, né? Que a gente procure estudar cada vez mais, escutar cada vez mais, compreender e investigar.
porque elas trazem para a gente indícios de como eu posso construir horas, processos formativos, horas, práticas pedagógicas diferentes, né? Então, elas são reveladoras das aprendizagens das crianças, porque as crianças têm saberes, elas têm aprendizagem, elas pensam sobre as coisas, elas convivem com as coisas, né? E a professora Ecleide Fornaleto, ela traz alguns aspectos muito importantes das narrativas. A narrativa, ela é uma função social, né? Ela tem uma função social. Eu narro para contar algo para o outro, né? Para dizer algo para o outro. As narrativas trazem aí um respeito às operações cognitivas, que são provocadas pela escuta, pela partilha de sentidos, de uma experiência vivida ou narrada pelo outro, né? Então, se a gente voltar lá no primeiro vídeo, que é de um bebê, ou seja, ele gosta da música Marcha Soldado e ele está acostumado na casa dele que todo mundo pede tudo para Alexia. Então, como assim a Alexia não conhece a música que ele conhece, né? Então, você vê que ele, por favor, como assim você não sabe, né, da música? E o outro aspecto que a narrativa traz, ela é imbuída, carregada de crença, de valores, né? E ela é o nosso maior poder, é o poder da nossa espécie, é poder contar, poder dizer, poder narrar, poder construir a nossa própria história, né? E investigar as crianças, tanto na escola como fora da escola, né, em outros contextos, é fundamental. Porque quando a gente lida com a criança pequena, a gente tem a obrigação e o dever de estabelecer um diálogo com essa família, porque para a gente entender determinadas coisas que acontecem com essa criança nas suas relações, nas suas atitudes, no seu jeito de pensar, na forma como ela age dentro da escola, né? Então, esse diálogo é fundamental. Então, também ouvir as narrativas da família é muito importante para a gente entender o pensamento das crianças. Pode avançar, Flávia. Aí eu trago para vocês, na próxima tela, um exemplo sobre isso, né? Foi uma reunião feita na escola com as famílias, e aí a grande pergunta era: seu filho já fez alguma birra, né? E como foi isso? Vocês conseguem relatar? E aí uma mãe relata que foi levar o seu filho para cortar o cabelo e que desde manhã ela estava falando para ele que ele ia cortar o cabelo e ele estava dizendo que não queria cortar o cabelo, que ele queria ter o cabelo comprido. E mesmo assim a mãe, não, você vai, porque eu quero que você corte o cabelo, porque o menino não pode ter o cabelo comprido. Enfim, levou o filho no cabeleireiro. Chegando lá, a criança simplesmente fez uma birra enorme, né? Se jogou no chão, não deixou com que o cabeleireiro cortasse o cabelo, realizasse o serviço, né? E aí, quando a mãe se acalmou, porque ela ficou envergonhada, quando ela se acalmou, ela perguntou para o filho, né? Por que ele fez aquilo? Por que ele fez desse jeito? Que ele não, né? Por que ele fez ela passar vergonha? E aí ele responde: sabe, mãe, meu cérebro tem 2 botões. Um do menino comportado, e está escrito cérebro, não está errado, tá, gente? É da maneira como a criança falou. Tem 2 botões, um do menino comportado e outro do menino que não é comportado. Às vezes alguém aperta o botão do não comportado, mãe, e aí eu não posso fazer nada, a culpa não é minha. Então, assim, o que traz essa resposta, né? Quando a mãe relatou isso, ela falou: eles brincam com tudo o tempo inteiro, né?
eu continuei a conversa com ele, como assim tem 2 botões, né, na sua cabeça? E aí ele falou de um desenho que ele assistiu, aí ele misturou todos os assuntos, mas olha como as crianças são inteligentes, né? Então, para responder a algo que eu não queria e que eu não fiz, eu trago uma vivência, algo que eu vi num desenho, enfim, né? Para minha vida real, para justificar uma atitude. E como que eu, adulto, então, lido com essa narrativa, né? A narrativa, ela é necessária para que as pessoas conversem, se expliquem, negociem, convençam umas às outras, né? E o pensamento da criança, ele não pode ser visto como ilegítimo, como incompetente, como inadequado, né? Ou como algo determinado, né? Então, o menino não pode ter o cabelo grande, nós vamos cortar seu cabelo, né? Talvez a conversa poderia ter sido outra, né? Mas quando ela traz essa justificativa, essa narrativa, ela é cheia, ela é polida, né? De um tecido que a criança vive, de um contexto, de uma cultura, de valores, né? Dá para a gente saber como que essa família pensa, como que se dá tudo isso lá dentro desse lar. E o que tudo isso traz de informação para a gente na escola. Pode avançar, Flá, por favor? E uma das coisas que o Sarmento coloca, né, assim, de uma maneira muito belíssima na sua literatura, é que a gente precisa ter uma ruptura, né? A ruptura dos adultos com o pensamento infantil, não como pensamento distinto, mas como aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente pensa que a criança, o pensamento dela é impróprio, ele é inadequado, ele é ilegítimo, ele é incompetente, né? Ele precisa do adulto o tempo inteiro dizendo, né, o que é para ser feito, a gente tem aí algo filosófico e pedagogicamente construído, né? E quando a gente cria essa ruptura, quando a gente começa a pensar nas crianças, a gente muda um pouco o funcionamento das instituições, principalmente aqui no Ocidente, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a criança de uma outra forma, né? Entender um pouco como é que essa criança está nesse contexto social, político e cultural, né? As crianças são extremamente inteligentes, né? Eu fico muito chateada quando alguém fala, mas na educação infantil elas só brincam, né? Mas o brincar é a linguagem da infância. É brincando que as crianças pensam sobre as coisas, que as crianças questionam as coisas, que as crianças trazem as suas crenças, trazem o seu valor, trazem essa diversidade cultural, né? E se a gente não considerar isso, a gente vai continuar reproduzindo uma didática, uma escola inadequada, e não vamos cuidar desse momento tão belo e tão lindo que é a primeira infância e que é o futuro da humanidade, né? Logo se inverte, né? Nós vamos envelhecer, as crianças vão ficar jovens, adultos, que vão cuidar da gente. Então, como que a gente não vai cuidar deles, né? Como que a gente não vai assegurar? Como que nós, professores, não vamos entender desse desenvolvimento humano, desse desenvolvimento da inteligência, e que está cada vez, cada criança que nasce,
nasce uma nova experiência, nasce uma nova narrativa, nasce um novo jeito de pensar e um novo desafio. Então, quando a gente pensa nessa sociologia da infância, né, e a gente pensa nesse currículo, né, nessa história do brincar na educação infantil, né, a gente também pensa em que narrativas as crianças trazem quando elas estão na escola brincando, né? Ou quando elas estão na escola e o brincar também não existe, é proibido, né? Então, num dos artigos que eu pude participar da pesquisa e publicar, que faz parte de um dos livros que é referência desse dia de hoje que eu estou falando com vocês, a gente entrevistou uma criança, né, numa escola, e aí a pergunta era, né, você acha que não poderia brincar na escola? E você brinca na escola? E aí ele responde, não, sou comportado. E aí a gente responde, né, mas ninguém brinca na escola? A gente retoma. E aí ele fala, todo mundo brinca, e todo mundo brinca comigo, querendo justificar que ele também tá na brincadeira, mas que ele é comportado, né? Porque ele viu um monte de professoras pesquisadoras, né? E como que ele ia falar que ele brincava na escola? Não sou eu que brinco, é todo mundo que brinca comigo, né? Então, as crianças, elas têm uma astúcia que é revelada nas narrativas, né? E que a gente tem que pensar sobre isso, né? A infância, ela vai até 12 anos. E por mais que a gente fale, tá imaturo, ele brinca o tempo inteiro. Gente, o brincar é do ser criança. Então, tudo vai virar brincadeira para eles, né? E mesmo que ele seja comportado, alguém vai brincar com ele em algum momento. É isso que ele está nos dizendo, né? Nesse sentido. Pode ir, Flá. E toda essa questão das narrativas, toda essa minha fala, né? É sempre pensando em como que os sujeitos da escola, os professores, os educadores, estão se envolvendo nessas questões. E eu tenho o hábito, né? Sempre quando eu quero responder alguma coisa, quando eu estou pesquisando, eu sempre busco perguntas que eu vou atrás delas para eu ter as minhas respostas, né? Porque eu sempre fico pensando que todo mundo que está dentro da escola da infância, e na escola de modo geral, porque eu acho que todos os professores que são formados deveriam passar pela escola da educação infantil, porque é lá que a gente realmente conhece o ser humano, realmente vê como que ele se desenvolve, como que o seu cérebro, como que possibilita, né, em 3 anos, o tanto de aprendizagem que as crianças têm. E aí eu sempre fico pensando que se nós, educadores, não conseguirmos ter essa sensibilidade epistemológica, esse compromisso com o afeto, esse compromisso com o nosso fazer, né? Nós não vamos compreender nunca esse desenvolvimento humano tão necessário para que depois, né, para frente, né, nos outros momentos da escola, isso possa deslanchar. Então, eu sempre pergunto, né, como que essa escuta das narrativas, será que essa escuta das narrativas, que são do movimento, porque a criança não é só falar, né, a criança é gesto, a criança é corpo, né? E como que esses movimentos podem contribuir para processos formativos na escola? Como que eu posso fazer com que o grupo de professores repensem essa forma
de estar com as crianças, né? A aprendizagem e os espaços, eles precisam trabalhar com o corpo e não limitar o corpo, né? As crianças precisam ter voz dentro do espaço da escola, elas precisam ter oportunidade de fala, porque só assim a gente vai compreender as suas crenças, os seus interesses, os seus valores, né? E como que é possível escutar as crianças, né? Como que eu chego numa turma de 30, de 23, de 25, às vezes de 35, e como que eu faço? Porque a gente tinha um equívoco teórico sobre a escuta, né? A gente achava que escutar a criança era simplesmente anotar algumas frases que ela falava e que depois isso ia lá para o relatório de acompanhamento das crianças. Mas escutar as crianças é muito mais que isso, né? É observar quais são os interesses e, a partir dos interesses delas, mudar as nossas práticas pedagógicas, né? É discutir isso no coletivo da escola, é propor ações, projetos em que envolvam contextos em que as crianças tenham desafios, que elas sejam desafiadas todo o tempo a pensar, a criar, a construir, né? A interagir, porque é o momento, a infância é o momento das relações interpessoais, é o momento em que a criança tem que sair daquele lugar individual, egocêntrico, né? E se tornar coletivo. Pode avançar, Flávia. Então, dentre todas essas questões que eu trago, né? Eu também trago que mecanismo, que estratégias são essas que a gente tem que criar ou que existem no espaço da escola, né? Porque nas minhas andanças, o que eu mais vejo é, infelizmente, professores falando que as crianças falam demais, que eles não ouvem, né? E a gente também não entende que o ouvir, o escutar, implica em falar e ouvir e ser ouvido, né? Então, é sempre uma via de mão dupla, não é um só que fala, né? Como que a gente faz para priorizar, então, os sentimentos, as curiosidades, os fazeres, e como que a gente pega tudo isso das crianças e cria intencionalidades pedagógicas para elas, para que elas cresçam. E não tem outra forma, né? Primeiro de tudo é que eu preciso pensar que a criança, ela é a natureza. Por isso que eles gostam de bichinhos, por isso que eles gostam de flor, por isso que eles têm curiosidade sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o mar. E se eu ficar numa sala o tempo inteiro emparedada, pensando nisso, eu vou estar impedindo, na verdade, que esses pensamentos, essa curiosidade, que esse sentimento se amplie. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa nas narrativas é quais são essas condições que a gente tá criando dentro da escola para desemparedar essa infância. E como que a gente faz para que seja mais flexível, para que o currículo seja mais vivo, mais ativo. E sempre, sempre, quando eu estou lidando com eles, muito sempre, vai ser sempre subjetivo, né? Subjetivo porque ele, nós somos subjetivos, né? A subjetividade, ela é da humanidade. E eu preciso enxergar aí nesse currículo, nesse meu fazer, as aprendizagens, né? E as narrativas, elas podem possibilitar isso que eu chamo de eu costumo chamar de uma metamorfose. O professor precisa passar por essa metamorfose, né? E ela é possível. Pode avançar, Flávio. Ela é possível no sentido de que para eu transformar, criar,
e metamorfosear, né? Que é uma palavra que eu acho que eu estou inventando agora, porque metamorfose não é um verbo. Eu preciso, antes de tudo, sair dessa caixinha, né? Desse pragmatismo, dessa coisa que a gente acha que eu preciso trabalhar, por exemplo, com as crianças lá, eu quero trabalhar as cores, né? E aí eu, trago lá, sei lá, uma fruta, uma banana. Aí eu falo, olha, a banana é cor amarela. Aí depois eu pinto o sol de amarelo, eu pinto a banana de amarelo. E assim, como se as crianças não soubessem, né, do amarelo, não falassem, né, do amarelo. Então, eu preciso sair dessa caixinha, ouvir as crianças, né, sentar junto, entender o que eles pensam sobre as coisas, né? E mais que tudo isso, eu preciso criar mecanismos de registros, né? Registros com sentido, com significado. E eu não estou falando de um registro que vai na plataforma, né, de gestão pedagógica, eu não estou falando de um registro que vai para o coordenador, ou de um registro que vai num relatório da criança, eu estou falando de um registro que faça sentido para o professor, que tenha significado para ele, para que ele possa escrever, se permitindo escutar as crianças, aprender com as crianças, falar com as crianças, mudar o seu fazer o tempo todo, né? E pensar que ele também tem um corpo que pensa, um corpo que fala, um corpo que aprende, né? E que estas informações que esse professor consiga registrar, pensar sobre, muitas delas venham das narrativas das crianças, que elas possibilitem que o professor crie contextos investigativos, contextos onde as crianças explorem o espaço, onde as crianças inventem brincadeiras, porque inventar brincadeiras e brincar é a primeira maneira de convivência entre as crianças, é construindo brincadeiras que as crianças elaboram o pensamento, né? Que elas têm conflitos cognitivos, elas têm que resolver problemas. Então, é preciso também com que as crianças criem as suas brincadeiras, construam as suas interações dentro do espaço da escola. Pode ir, Flávia? Tem um pesquisador que ele coloca muito, Brunner, sobre essa questão da narrativa, né? A narrativa, ela refere-se a essa forma singular de manejar esse afastamento daquilo que ele chama de canônico, ou seja, daquilo que é relativo às regras, ao que é dito como normal dentro de uma escola de educação infantil, né? E que é culturalmente aceito, né? Então, a narrativa, ela traz para a gente algo que explica o inaceitável, né? E que se torna aceitável. A narrativa, ela possibilita para a gente história de como as crianças interpretam as coisas, de como elas veem o significado, né? Elas são materiais linguísticos da ação e da intencionalidade humana, né? As crianças, elas nos dizem muitas coisas, e estas coisas, elas servem para que a gente construa políticas públicas para essas infâncias, né? Ou pelo menos deveria ser isso. As crianças nos falam todo o tempo sobre o nosso fazer pedagógico, né? Nessas andanças aí, nas pesquisas que a gente fez na cidade de São Paulo, com várias escolas, né, com várias escolas públicas, tanto creches como EMEIs. E na
sua grande totalidade, as crianças falam todo o tempo que o que elas mais gostam é o parque, são os lugares abertos, né, na sua totalidade. E muito engraçado que elas colocam, a gente perguntou se elas inventam brincadeiras, se elas escolhem os brinquedos, ou se é quem escolhe os brinquedos. E muitos falaram que de vez em quando eles escolhem, e outras vezes é a professora que escolhe, né? E uma coisa muito interessante da pesquisa, que independente da estrutura que a escola tinha, as crianças, elas tinham esses desejos, né? E elas falavam todo o tempo desse fazer pedagógico, né? E elas nos dizem aquilo que está chato, aquilo que está cansativo, aquilo que não está adequado, né? Mas nós, professores, precisamos entender sobre isso, entender sobre essas diferenças, sobre as diferentes infâncias, né? Nós não temos uma infância só dentro da escola, nós temos várias. A gente precisa acabar com aquele olhar romântico, né, de criança. Um olhar que a gente fica, como é que fala, indignado, né, com algumas coisas, porque nós temos muitas crianças que estão na guerra, que trabalham, né, e que brincam de coisas diferentes dependendo dos seus contextos culturais, né? E a gente precisa encarar isso de frente. Né? Então, a gente precisa também ter diferentes ações pedagógicas na educação infantil, porque senão a gente não está fazendo o que é o nosso papel enquanto escola. E a gente precisa ter essa escola, esse lugar de excelência, né? Onde as crianças convivem, onde as narrativas estão presentes no cotidiano, e que permite que as crianças vão avançando com essas narrativas e que elas possam justificar, debater, obter o que elas pretendem, confrontar, se manifestar, né? E aprender. Esse é o sentido da escola. Se a gente não tiver esse sentido na escola, para que a escola está? Né? E por que a gente lutou historicamente para assegurar esse direito das crianças de estarem nesse lugar? Pode ir, Flá. Eu acho que a gente já está na última tela, se eu não me engano. Você pode avançar? Então, eu acho que eu já até falei sobre isso, mas eu vou retomar. A gente aprende, né, com as crianças, mas esse aprender, ele tem uma coisa que eu sempre falo, né, na educação infantil e na escola como um todo, mas na infância principalmente, a gente precisa todo o tempo se maravilhar, se encantar com as coisas, para a gente se manter, porque não é fácil. Não é fácil, gente. As crianças, quando elas gostam de alguma coisa, elas fazem a gente repetir milhares de vezes a mesma história, a mesma canção, mesmo, enfim. E a gente tem que ter energia todo o tempo, né? O adulto, ele tem que estar lá para trocar, né? E às vezes a gente não está preparado. Eu sempre costumo dizer que é muito difícil ser criança nesse mundo atual, porque a gente vive estressado, correndo atrás do tempo, né? E uma das coisas, quando a gente trabalha com a narrativa, é que a gente percebe todo o ser humano, todas as suas partes, né? Porque a gente se aproxima dele, porque a ciência já comprovou que a gente aprende pelo afeto, que a gente aprende na relação, que a gente aprende com o outro nos movimentos, que a gente constrói regras juntos, né? Que a gente se forma
se constitui na relação com o outro. E na escola não pode ser diferente, né? Eu gosto muito de uma passagem que está no livro Infâncias, Crianças e Narrativas da Escola, que é da professora Ecleide Fornaleto, da Carina Biccioli e da Maria Conceição Passege, que elas colocam assim: a escuta, é na escuta dessas narrativas que a criança vai se constituindo como humana, né? Desde a mais tenra infância, cada uma individualmente, no seio da coletividade, né, que a escola propicia, com o qual ela aprende a narrar, com o qual ela cria esse mundo real e imaginário. Esse mundo real e imaginário em que elas vivem e que nós vivemos, porque nós somos seres da linguagem. Nós, humanos, somos seres da linguagem. E a gente depende, né, para estar nesse mundo, disso, né? Desse mundo que é real e desse mundo que é imaginário, que a cultura nos traz, que o poema nos traz, que o filme nos traz, né? E com a criança não é diferente. Na verdade, com a criança isso é muito mais forte. Pode avançar, Flávia? E aí eu quero terminar, né? É um vídeo, e antes da Flávia rodar o vídeo, eu quero agradecer porque essas imagens, esse material, ele foi colhido num tempo que eu estive como coordenadora pedagógica na educação infantil, e agradecer as minhas amigas professoras que sonharam comigo em relação a descobrir como que as crianças falam, como que as crianças pensam, como que elas narram, né? E esse último vídeo é de uma criança que tem síndrome de Down, né? E que era uma proposta de que cada criança ia estar num canto organizando, que ia brincar. A professora montou os cantos de interesse e por incrível que pareça, apesar desta criança em si não estar nas pistas, mas olhem como os demais respeitam aquilo que a narrativa dessa criança nesse contexto, e é muito feliz. Pode ir, Flávia. É uma criança que não fala nenhuma palavra, mas demonstra o quanto ela estava livre e quanto o sorriso dela narra para gente, né? O seu fazer, o seu brincar ali na escola. E percebam que o outro se aproxima e não interrompe e não agride ou não diz que está errado ou está certo, simplesmente respeita os sorrisos e a brincadeira de colocar o carrinho, né? Devolver o carrinho para dentro da pasta todo o tempo, e aí o barulho, não sei o que é que faz essa criança sorrir, né? Narrar o que ela está sentindo ali na escola, naquele momento, com o seu sorriso, com a sua gargalhada. Pode avançar, Flávia. Essas são as minhas referências do dia de hoje, né? Para quem quiser saber mais. O livro que eu acabei de ler um trechinho, da professora Ecleide Fornaleto, da Passege e da Carina. E o outro livro, que são Narrativas das Crianças na Escola da Infância, a qual eu tenho um capítulo publicado dessa pesquisa que eu acabei de contar para vocês, que aconteceu nas escolas
da educação infantil sobre as narrativas, que é algo que eu acredito muito. Queria agradecer vocês. Tem mais uma tela. Estou deixando o meu e-mail, se vocês quiserem conversar, trocar materiais, tá bom? E eu tenho um Instagram que faz parte da minha pesquisa. Acessem, se vocês se interessarem, Lampejos Formativos, que eu costumo dizer que as narrativas, quando eu me proponho a escutar, quando eu me proponho a estar com as crianças, né, nos espaços, me trazem lampejos formativos, ou seja, eu ouço as crianças e aí eu penso formações, eu penso estratégias, eu crio outras perguntas, né? Porque eu acredito que a educação infantil é a parte mais importante da educação básica e a gente tem que cuidar desse pedacinho com muito, 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 muito afeto e muita sabedoria. Quero agradecer os coordenadores, Roberta, secretária aqui acadêmica, os coordenadores da Unipolo, que ponta firme, me ajudaram aí a sair daquele enrosco do Google Meet e está aqui no Teams, né? Muito obrigada mesmo, gente. Eu espero ter sido contente. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, se tem algum comentário. Quer falar, Flávia, para eu responder? Quero sim. Mas para quem não pegou o começo da live, a gente gravou toda a live. A gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, que é @Unipolos. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal e ativar a notificação, porque assim que o vídeo subir para o canal, vocês vão ser notificados. E aí, Bernadette, o pessoal colocou um pouquinho sobre a escuta, as formas de ouvir a criança, que brincar também durante as brincadeiras é ouvir. Trabalhar na educação infantil, o pessoal colocou reaviver a própria infância interior, saber observar sem atrapalhar as narrativas, é a melhor escuta para conseguir relatar depois. Então, o pessoal foi fazendo algumas intervenções aqui no chat durante a sua fala. A roda de conversa também é uma escuta, as narrativas durante as brincadeiras também é uma escuta, e o pessoal colocou que a sua live está maravilhosa. Gratidão pela aula. Como você já deixou o contato, eu tinha voltado na tela, eu vou colocar aqui novamente o contato, que eu tinha voltado no livro que pediram. E aí, pessoal, vocês podem entrar em contato com a Bernadette por meio desse e-mail que ela deixou e também por meio do Instagram, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Ouvir e aprender com as crianças e descobrir como ajudá-los. Parabéns. Sim. Gostaria de agradecer a participação de todos. A professora Bernadette, coordenadora da rede, ela é coordenadora do Polo Unicel Aricandova. Então, essa ação é uma ação... Esqueci de me apresentar, né? A gente acabou esquecendo de fazer a apresentação. Tá bom, gente, prazer agora, depois que eu falei 2 horas. Então, para os alunos que são da área da educação, lá do Polo Unicel, a Bernadette é a coordenadora de lá. E nós somos um grupo que compõe, né, essa atividade, Unipolos, e a gente tem diversos colegas aqui no suporte, então agradeço a todos os colegas que estiveram no nosso suporte. Muito obrigada, pessoal, vocês auxiliaram. Eles vão colocar novamente aqui no chat o link do nosso canal para vocês se inscreverem e o da lista de presença. Então, desde já, o nosso muito obrigada a participação de vocês, a paciência que tiveram. Vocês vão receber na próxima semana o material em PDF e a gente se despede de vocês. Um ótimo feriado para todos. Passo a palavra a Bernadette para se despedir de vocês também. Eu queria só finalizar, até queria ver a cara das pessoas, mas não sei se é possível que a gente abra as nossas câmeras, acho que não. Hoje, né? Infelizmente, não vai ser possível. Acho que não, depois de tantas loucuras aí com o início da live, mas que eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouquinho da importância dessa escuta, né? De uma escuta que é pesquisada, não é qualquer escuta, né?
e que pode ser registrada e que pode servir também como um mecanismo ou estratégia para que a gente altere as nossas práticas pedagógicas na educação infantil. A infância é algo mágico. Eu não me canso de sentar com as crianças e conversar sobre as coisas, porque eles nos ensinam muitas coisas. Se a gente conseguir olhar desta forma, a gente vai conseguir mudar e essa humanidade, quem sabe, ter um mundo melhor para frente. Obrigada, boa noite, bom feriado para todos vocês. Obrigada e desculpa pelo ocorrido, né? A gente vai tentando. Em breve teremos outras. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau e até mais. Gratidão, pessoal.